Olá, o meu nome é Jairan e eu estou começando esse ano um projeto de leitura. Ele se chama 12 meses, 12 livros. Esse projeto consiste em, basicamente, é como diz no próprio nome, em ler um livro por mês. Bem, e por que apenas um livro por mês? Porque a grande maioria das pessoas não lê um livro nem por ano e porque eu quero retornar a ter um hábito de leitura um pouco mais saudável. Bem, o que é que acontece? Antigamente, alguns anos atrás, eu lia muitos livros. Era coisa de, sei lá, uns 20 a 30 por ano. Só que o tempo foi passando e eu acabei perdendo meio que esse hábito saudável de ler. E o que acontece é que nesse ano que acabou de passar, ano 2019, eu li, não sei, eu sei que foi muito menos do que esses 12 livros. Tanto que outra coisa que eu comecei a fazer, tipo um diáriozinho de leitura, onde eu anoto os livros que eu estou lendo, já para tentar evitar esse lapso de memória. O que acontece? Esse livro aqui, ele entra nessa lista, mas não entra também, porque esse seria o livro zero, o Silmarillion. Eu não li ele esse ano, eu li ele ano passado e terminei ele esse ano. Comecei ano passado e terminei esse ano no dia 2 de janeiro de 2020. Então, digamos que esse vai ser o nosso livro zero desse projeto. Coincidentemente, quando eu tive a ideia de fazer esse projeto, iniciar esse projeto, eu procurei um aplicativo para fazer o registro das páginas que eu ia lendo. E eu acabei encontrando um aplicativo que se chama Cabeceira. Eles estão com um desafio que se chama Desafio um livro por mês, para agora em 2020. A ideia é basicamente a mesma que a minha, mas o nome muda um pouquinho. Enfim, também é uma boa ideia. E aliás, o aplicativo é um aplicativo simples, mas eu também gostei bastante. Vou até deixar na descrição para quem tiver interesse em ter um aplicativo para acompanhar suas leituras, fazer o registro. Mas enfim, quanto ao Silmarillion. Bem, vamos começar logo dizendo que o Silmarillion não é para todo mundo. Não chega nem perto disso, na verdade. O Silmarillion é uma leitura um pouco mais complexa. Se você nunca leu nada do famoso Tolkien, por favor, não comece com o Silmarillion. Essa não é uma leitura adequada para quem vai entrar nesse mundo. Na verdade, o livro que eu indico para quem vai começar a ler Tolkien é esse aqui, ó. O Hobbit. O Hobbit, também do nosso querido J.R.R. Tolkien, é o livro que eu indico para quem deseja começar a ler alguma coisa sobre os Seus Anéis e essa Terra Fantástica. Esse foi o primeiro livro que eu li de Tolkien e é o meu favorito até o momento. E eu indico todo mundo que for começar a ler alguma coisa de Tolkien que comece pelo Hobbit. Mas vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente fala mais sobre eles. Continuando falando sobre o Silmarillion. Enfim, o Silmarillion, eu fiquei com a impressão de que quando eu li ele, dele ser, digamos que, o Velho Testamento do mundo da fantasia. E aliás, essa capa que vem nesse livro é uma capa bem bonita. Eu não estou muito certo, mas se eu não me engano, essa capa ela ilustra a queda de Gondolin. Se você também não sabe o que é Gondolin, você vai ter que ler os livros, ou pelo menos ver o filme que mostra um pouquinho sobre Gondolin. Mas recomendo que você leia os livros. Enfim, o Silmarillion ele foi escrito por J.R.R. Tolkien, mas ele não foi escrito de uma vez. E na verdade ele não é um livro tradicional, como a gente está acostumado. Por exemplo, aqui novamente no livro do Hobbit, nós temos uma única história com início, meio e fim. Já aqui não, o Silmarillion ele é um apanhado de vários textozinhos. Na verdade, esse livro foi escrito entre 1892 e 1973, ou seja, até o ano da morte do J.R.R. Tolkien. E o que acontece? Quem lançou esse livro foi o filho do Tolkien, o Christopher Tolkien. Ele pegou os vários contos que o pai dele tinha escrito, mas nunca tinha publicado, formou esse livro e lançou em 1977. Nessa obra a gente vai ter os relatos da primeira grande era, da segunda grande era e a terceira era, que marca meio que o fim da Terra-média. Bem, uma das coisas que eu achei curioso quando eu comecei a ler esse livro é que, como são vários contos, ele começa a falar vários nomes de personagens, nomes de lugares. E aqui nós temos uma coisa do Tolkien, que um mesmo nome, o nome de um personagem, por exemplo, pode ter 2 ou 3 variações, às vezes até 4.
Ele vai ter, por exemplo, um nome em élfico, vai ter um élfico antigo, um élfico de uma outra raça, pode ter na língua dos anões, na língua dos homens, uma palavra que é descrita em um certo local e em outro local tem outro nome. Enfim, então, como são vários e vários e vários personagens que têm essa característica, você sinceramente não vai ter como decorar o nome de todo mundo. Se você já leu, por exemplo, Martin e a série que deu origem à série de TV Game of Thrones, você vai ver que também tem muitos nomes. Nesse livro aqui, aparentemente tem mais do que em toda a série do Mar. E isso é uma crítica? Não, isso é só uma característica desse livro em específico. Eu não sei como são os outros livros ao qual eu ainda não li. Tem vários livros que foram lançados do Tolkien, mas somente alguns são realmente mais conhecidos. Nesse caso aqui nós vamos ter os mais conhecidos, que são, como eu disse, o Hobbit, e nós temos os 3 livros que compõem o Senhor dos Anéis. Vai ser a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o último que marca aqui o fim dessa saga aqui, o Retorno do Rei. Uma coisa que eu tenho que dizer é que essa capa ela é muito, muito, muito bonita. E eu não consegui encontrar quem é o ilustrador que fez essa capa. Eu pesquisei um pouco e não achei. Não está escrito no conteúdo do livro quem foi que fez essa capa. Enfim, é uma capa muito bonita. Dando continuidade, essa versão aqui ela foi traduzida pela Valdia Barcelos, ou Aldia Barcelos, como você preferir. Essa é a 5ª edição. Ela foi lançada em 2011, essa versão aqui especificamente. O Silmarillion em si, a primeira versão ele foi lançado em 1977. A nossa versão é um pouquinho mais recente, mas é o que precisa. Aliás, se você é iniciante no inglês, você pode tentar ler a versão original. Mas eu sinceramente não recomendo, porque o inglês de toda a obra do Tolkien é um inglês muito complexo para quem está começando. Na verdade é um inglês muito complexo até para quem já é bastante experiente. Eu já vi alguns relatos que dizem que é um pouco complicado você ler a obra de Tolkien por causa das várias línguas que ele acabou inventando. E por causa do inglês que é um pouco mais arcaico nos dias de hoje. Mas enfim, para quem já leu O Senhor dos Anéis e O Hobbit, eu indico prontamente que você leia o Silmarillion, porque ele vai ser uma leitura muito mais interessante para você que já leu. Se você ainda não leu nada do Tolkien, não comece pelo Silmarillion novamente, porque não é um livro feito para você. Isso aqui é um livro feito para fãs mesmo. E se você leu as outras obras do Tolkien e não gostou, também não compre essas daqui, porque essas daqui vai ser uma leitura muito mais aprofundada nesse mundo mágico. Enfim, eu já falei algumas vezes, mas vou repetir. Se você quer começar no mundo do Tolkien, o livro que eu recomendo é esse aqui, O Hobbit. Esse livro tem uma linguagem um pouco mais acessível à grande maioria das pessoas e é um livro mais divertido, por assim dizer. Se eu não me engano, a história do Hobbit o Tolkien fez para contar para os seus filhos. Então ele tem um tom mais emocional, mais fantástico, mais aventureiro. E é certamente o livro que até então eu gosto mais de toda a coleção de livros do Tolkien. Logo após ler isso aqui, eu recomendo que você então pule para os livros mais famosos, que são O Senhor dos Anéis. Bem, O Senhor dos Anéis são 3 livros, começando com a Sociedade do Anel, depois a gente tem As Duas Torres, e por fim nós temos O Retorno do Rei. Eu não sei se vocês concordam, mas as capas desses livros são muito bonitas. E essa é a ordem que você deve ler. Uma curiosidade é que esses 3 últimos livros aqui, na verdade, eram para ser um único livro. Eu acho que a maioria das pessoas já ouviu, mas se você não ouviu, fica aí a curiosidade. Que quando o Tolkien foi finalmente lançar O Senhor dos Anéis, ele entregou lá para a edição uma maçaroca de um livro que o editor ficou maluco. Então não tinha como lançar um livro tão grande desse naquela época. E então ele foi dividido em 3 livros. Tanto que quando você começar a ler e terminar o primeiro livro, você vai ver que ele termina meio de uma forma meio que abrupta. E ele já começa logo de cara no segundo livro, já assim, continuando a história mesmo. Claro que assim, eles deram
uma amaciadazinha para não ficar tão seco assim. Voltando aqui, fazendo comparação entre esses dois últimos livros aqui, o Hobbit tem uma linguagem um pouco mais acessível. Já o Senhor dos Anéis, você vai ter uma linguagem mais detalhada da coisa. É tanto que quando a gente vê os filmes, que foi o que deixou eles mais famosos nos últimos tempos, a gente não percebe, mas o Frodo levou 1 ano entre a saída lá do Condado e até o momento em que ele jogou o anel lá na Forja e destruiu o poder de Sauron. Nos livros você percebe essa demora. Realmente leva 1 ano até você chegar lá com o anel e destruir o inimigo. Nos filmes a gente não percebe isso tanto, mas no livro você vai ver. É um livro realmente muito detalhado, você consegue perceber essa lenta passagem do tempo. Voltando à comparação aqui, novamente nós vamos ter Silmarillion. Para quem já leu pelo menos esses 4 livros aqui, não leu esses, não leia esse. Comece com o Hobbit, depois passe para a Saga do Anel, finalmente vá para o Silmarillion se você gostar desses livros. Se você não gostar, nem adianta ler isso aqui, porque isso aqui vai ser um aprofundamento da terra, da magia que você vai encontrar nesses aqui. Se você já leu esses livros e está com vontade de ter esse livro aqui, eu vou fazer uma recomendação. Compre a nova versão, que ela vem em capa dura. Isso vai tornar o seu livro mais durável por um bom tempo. Sobre essa versão aqui, eu tenho algumas críticas a fazer. Apesar dessa capa muito bonita, bonitona mesmo, maravilhosa, nós temos algumas coisas aqui que são meio chatas. Vamos começar abrindo aqui o livro. O livro aqui, a gente começa logo com esse detalhe aqui. Folhas brancas, letras pequenas. Na verdade, as letras, elas são no tamanho padrão de qualquer livro, né? Mas as folhas brancas, eita Deus, isso dá um cansaço na vista, que o livro já é meio complicadozinho pra gente ler, e você ainda ter essas folhas brancas, isso cansa a vista, isso deixa a leitura mais demorada do que ela já é naturalmente. Esse livro merecia certamente folhas, aquelas folhazinhas amareladazinhas, essa obra merecia. Bem, outra coisa, no final aqui nós temos os livros, temos os mapas aqui, ok, legal, mas bem que eles podiam vir separados, sabe? Se ele viesse junto com o livro, o mapa separados, e você poderia ir acompanhando durante a história onde é que os personagens estão com mais facilidade. Não que não dê para fazer isso aqui, né? Mas você tem que estar sempre vindo aqui no final do livro para acompanhar aonde é que os personagens estão. Eu devo admitir que certas horas eu ficava cansado de fazer isso e nem fazia, simplesmente deixava a história rolar. E o ruim disso é que, por você ter um mapa, né, você poderia estar acompanhando e imaginando onde é que eles estão, e você acaba aqui meio que deixando isso de lado depois de um tempo, o que é uma grande pena. Todo livro todo livro não, mas os bons e grandes livros de fantasia sempre tem um mapazinho indicando onde é que, para você se situar onde é que o pessoal está. Enfim, ok. Outra coisa, esse livro, apesar de estar fazendo essas críticas, é bom, pelo menos ele tem essa abazinha aqui que protege um pouco aqui a ponta da sua capa. Livros que não tem isso, sinceramente, eu acho que não vale nem a pena comprar, porque estraga muito fácil. Muito fácil mesmo. Aqui na borda, esse aqui nem tanto, ó, ele tá inteirinho ainda. Mas tem outro problema. Esses livros aqui da Martin Fontes, deixa eu ver, ó. Veja isso aqui do Rock, já tá se soltando já a cola. Isso é uma grande pena. Pra gente que coleciona, chega a dar uma dor no coração ver um negócio desse. E esse é outro detalhe. Esses livros eles deviam ser feitos com uma qualidade um pouco maior. Porque hoje em dia nem todo mundo tem interesse em ter um livro físico. Quem tem interesse em ter um livro físico que quer colecionar. A gente poderia simplesmente comprar a coleção digital, por exemplo, o Kindle, o celular, o Kobo ou qualquer outro dispositivo de leitura digital. Então, pra gente que tem esse interesse, tem em ter a edição física para guardar, para ter nossa estante, né? É até uma peça decorativa. Seria bom que essas editoras elas tomassem um pouco mais de cuidado em fazer uma edição mais resistente, mais bem acabada, né? Como eu disse, essa edição aqui
ela tá inteira agora, né? Porque eu tomo bastante cuidado com ela. Mas daqui a algum tempo a gente não sabe. O Hobbit mesmo já está sofrendo desse dos efeitos do tempo, né? A gente vai às vezes pegando ele, trocando, né, carregando para os cantos e a versão acaba não colaborando muito, né? Deixa eu ver aqui nas contas. Isso aqui nem tanto. Vamos ver aqui esses outros. Vamos ver. Deixa eu ver que ele já tem um desgastezinho. Isso só do manuseio normal. Tá abrindo aqui também. É uma pena. Mas enfim. Silmarillion. Uma ótima leitura para quem já leu alguma coisa de Tolkien. Nine for mortal men doomed to die. Dando continuidade, já encaminhando-se para o finalzinho desse vídeo. O Silmarillion, até o momento, ele não tem nenhum filme dedicado só a ele. Aliás, seria até meio que complicado fazer um filme só dele. Se você já leu, você vai entender. Quando eu vi o Hobbit, tem uma cena em que eles enfrentam os Nazgûl e que ela não estava no Hobbit em nenhum momento. E eu fiquei imaginando, onde será que eles tiraram aquela ideia? Será que eles inventaram aquele? Não. Aquela cena em que o conselho se reúne e vai enfrentar aquele que eles chamam de uma espécie de mago, uma coisa assim, tá nessa versão aqui, nessa história. Lá pro finalzinho é que aparece esse trecho. Aliás, eles fizeram uma boa adaptação. Eles deram uma simplificada, obviamente, mas no cinema, né, no filme ficou bom, ficou muito bom. E eu, como os outros, como a grande maioria das outras pessoas, tomei conhecimento dessa grande obra pelos filmes. Eu primeiro vi os filmes do Senhor dos Anéis para então depois ver, depois então adquirir os livros e ler os livros. E eu recomendo na verdade o mesmo para você. Se você viu o filme ou se você não viu, veja o filme. Se você gostar do filme, então passe para os livros, porque os filmes eles são realmente uma boa adaptação da história. Obviamente é uma adaptação mais simplificada, como quase todo filme é, mas uma adaptação que eu acho que nenhum fã reclama dela. Tirando um detalhezinho aqui e acolá, é uma excelente adaptação, é um bom jeito de você testar logo para ver se você vai gostar ou não da história. Se você gostar dos filmes, há uma boa chance que você goste dos livros também. A outra coisa também é o filme que foi feito do Hobbit. O filme do Hobbit já não agradou a grande maioria dos fãs. Eu mesmo não fiquei muito contente com o filme. Mas se você gostar do filme, há uma grande chance de você também gostar do livro. Sim, e quanto aos filmes aqui do Senhor dos Anéis, se você gostou dos filmes, não pule para os livros diretamente. Esses livros, como disse, gostou do filme, pule para esse. Esse é o livro que você deve iniciar no mundo de Tolkien. O meu projetozinho, 12 meses, 12 livros. Como eu acabei de ler o Silmarillion aqui, desse aqui a gente vai pular para esse outro aqui. A gente não, eu vou, né? O próximo livro, quando eu terminar, vai ser esse bitelão aqui, American Gods, de Neil Gaiman. E na verdade eu vou dizer o seguinte, é o primeiro livro aqui do projeto, vai ser o livro número 1 de verdade, já que esse foi o livro 0. Mas meio que eu já começo meio que roubando na brincadeira. Porque, cadê a marcação? Porque eu já li um trecho dele aqui, como você pode ver. O que eu vou fazer é terminar de ler ele. Mas por que então não começar um do zero? Bem, porque isso aqui, como você pode ver pelo próprio nome, ele tá em inglês, né? Então em inglês a coisa demora um pouco mais. Neil Gaiman é um autor que eu gosto muito, eu já li algumas coisas dele. Coraline foi o primeiro livro. Coraline foi o primeiro livro que eu li dele e eu fiquei meio que maravilhado com o jeito que ele tem de escrever. O outro livro que eu li dele é O Oceano no Fim do Caminho, também é um livro excelente. Então o próximo livro dessa nossa brincadeira aqui vai ser American Gods. Vai ser o livro 1 dos 12 meses, 12 livros.
E se você gostou de algum desses livros que eu falei aqui, se você sentiu interesse em ler algum deles, eu vou colocar na descrição desse vídeo os links caso você tenha interesse em adquirir algum deles, ok? Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final e nos vemos mês que vem, se eu conseguir terminar de ler assim como eu estou planejando. Muito obrigado e tchau!